Olá, vamos para mais uma aula e vamos iniciar hoje a administração hospitalar. Então, temos muitas teorias para estudar, muitos conteúdos para poder abordar. Então, vamos dar início aí por esse processo. A palavra administração vem do latim ad direção, tendência para, e minister, subordinação ou obediência. Significa aquele que realiza uma função abaixo do comando de outrem, isto é, aquele que presta um serviço a outro. A tarefa de administração é interpretar os objetivos propostos pela organização e transformá-los em ação organizacional, por meio de planejamento, organização, direção e controle. A teoria geral da administração é o conjunto de teorias da administração, que busca fundamentar esta atividade e elevá-la à condição de ciência. Cada teoria, ela apresenta as influências no momento histórico de sua criação sob a forma de ênfase, ou seja, cada teoria administrativa evidencia um aspecto das organizações negando ou colocando em segundo plano os outros aspectos. Essa é uma tabela das principais teorias administrativas. Nós vamos vê-la depois mais profundamente, tá? A administração científica, as teorias clássicas, as teorias estruturais, as de contingência. Para que isso, professora? Para a gente entender como é a organizacional, isso mesmo. Como se procede, como é feita a análise de acordo às mudanças, como é a preconização de cada serviço, de cada assistência, como é feito um protocolo para assim compreendermos certos aparatos administrativos, porque tem situações que perpassam a nossa competência. A teoria científica é de Frederick Taylor. A ênfase é nas tarefas. O aumento da produção pela eficiência do nível operacional. O homem é motivado pela remuneração material. Os princípios da divisão do trabalho, a especialização do operário, a padronização de tarefas. Os trabalhadores possuíam incentivos salariais e prêmios compatíveis com a produção, estudo dos tempos, dos movimentos, supervisão funcional, condições do ambiente de trabalho, estudo da fadiga humana. Qual é a crítica a esse pensamento? É só um aspecto mecanicista. O homem era visto como uma peça da engrenagem e não como um ser humano. A padronização induz ao bloqueio da iniciativa. Bloqueia-se a criatividade dos trabalhadores. Qual é a influência disso na enfermagem? A divisão de atividades e um procedimento padronizado. Então, o cliente, ele é único. Eu sei que existem padrões, mas temos que respeitar a individualidade. Aí, ó, da onde veio isso, Pro? No pensamento do dinheiro. O pensamento do dinheiro este que nós temos no tempo aí da Revolução Industrial. A teoria clássica. Henry Fayol. Qual é a ênfase? Na estrutura. Visa a eficiência da organização pela adoção de uma estrutura e de um funcionamento compatível com a estrutura. Os seguidores dessa teoria foram denominados anatomistas e fisiologistas da organização. Para Fayol, em uma empresa coexistem 6 funções: a técnica, a comercial, a financeira, a de segurança, contábil e administrativa. Para prever, organizar, coordenar, comandar e controlar. O processo é feito em POCCC: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Quais os princípios? Divisão horizontal do trabalho, autoridades, responsabilidade, disciplina, unidade de comando, de direção, uma estrutura linear. O que é que a crítica não admite a informalidade, construída pelo relacionamento interpessoal, e inibe a criatividade. Qual é a influência na enfermagem?
organogramas. Daí veio os organogramas, representativos da hierarquização, como se fosse separado. E nós sabemos que quanto mais uma equipe unida, melhor. Não esse distanciamento hierárquico na instituição hospitalar. A preocupação com a quantidade de trabalho é maior do que com a qualidade do trabalho. Se vocês observarem, a teoria da administração, ela vem numa evolução crescente. Essa evolução crescente veio desde a Revolução Industrial até os dias de hoje. E vocês vão perceber que tem traços disso que ainda acontece. Porque pessoas estão presas a paradigmas, obsoletos. Porque conforme o mundo cresce, as coisas mudam e a administração, ela se transforma, tá? A função administrativa, a parte técnica, financeira, contábil, segurança e comercial. E aí, prever, coordenar, organizar, controlar e comandar. Teoria das relações humanas. Qual é a teoria que nós temos das relações humanas? Nós temos, a principal autor é Elton Maio. Ele tem ênfase nas pessoas. Qual é a proposta? Enfatizar a variável pessoa ao invés da variável estrutura. Preocupando-se com o homem no trabalho, aspecto psicológico, e com os grupos, aspectos sociológicos. Em lugar da inquietação com o método de trabalho, as regras e as normas, surge o homem social, ou seja, motivado pela interação social. Princípios: recompensa social enfoca em temas como motivação humana, liderança e comunicação e dinâmica de grupo, conceito de organização informal. A tarefa básica da administração é formar uma elite capaz de compreender e de comunicar. A pessoa humana é motivada pela necessidade de estar junto e de ser reconhecido. Qual é a crítica? Essa forma paternalista de administração. E qual é essa influência na enfermagem? Liderança com estratégia para conduzir grupos e comunicação adequada no registro de enfermagem. Então, o que a senhora está chegando aqui nas relações humanas? Na hora da gente registrar uma ocorrência sobre o paciente, precisamos delimitar esses relacionamentos. Eu sempre brinco que trabalho é trabalho. Amizade é amizade. Profissionalismo é profissionalismo. O homem, ele deve enxergar o outro. E o líder, ele tem que propor dinâmicas que o outro venha a compreender. Então, você precisa sempre se colocar, ter empatia, se colocar no lugar do outro, para assim que se fazer compreendido. Se você já se colocou no lugar do outro, se você já se fez compreendido, e o mesmo não se adequa à realidade, ele precisa tomar ele precisa de um ponto de partida, ele precisa tomar uma decisão e ir com estratégias hábeis para a realidade, principalmente se ele tem o conhecimento para isto. Então, precisamos sair dessa estrutura que nos prende com... Vou explicar bem para vocês. Temos profissionais antigos, profissionais novos, que já estão na estrutura e que não saem. Fazem os procedimentos, os protocolos, todos de forma errônea, mas ninguém se toma uma postura porque o líder que deve tomar a postura. Vamos dar um exemplo clássico que acontece na educação, na saúde, em tudo. O líder não é concursado e o líder do grupo e quem faz parte da equipe do grupo é concursado. Então, você não tem que só ter meios e estratégias para poder falar. Você precisa ser sólido e consistente, porque então não vai adiantar falar sem solidez, sem consistências, e o resultado não vem. Isso não existe. Isso não tem êxito. Então, cada um precisa fazer a sua parte. Por isso que é muito difícil, no Brasil,
certos acontecimentos. Eu falo porque é em todas as esferas. É em todas as esferas. Não é só na saúde, como é na educação e na segurança. Em todas as esferas passamos pelas mesmas situações. Então, quando a gente olha o presidente, quando a gente olha o sistema governamental de corrupção, a gente tem que pensar assim: eu não sou corrupto. O que é que está doente? O presidente ou a nossa sociedade? E muitos que eram excelentes profissionais, quando passaram no primeiro concurso, mudaram completamente a forma de trabalho. Então, quem é você? O que você faria? Como você agiria? Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a mim. Isso já é um grande passo. Olá, equipe. Teoria burocrática da administração. Proposta: visava a organização sob o ponto de vista estruturalista, com enfoque na racionalidade. Organização, controle, autoridade, poder de dominação. Manter um sistema de divisão de trabalho. Princípios: valorização da especialização profissional. Remuneração de acordo com o cargo e possibilidade de ascensão profissional. Meritocracia. Conceitos importantes: autoridade. Probabilidade de que um comando ou ordem seja obedecido, poder institucionalizado e oficializado. Poder. Probabilidade de impor sua própria vontade dentro de uma reação social. Para ter poder e autoridade é preciso ter legitimidade, que é a capacidade de justificar o seu exercício. Autoridade. Mas poder gera dominação. Significa que a vontade da autoridade será obedecida. Para ter dominação é necessário um aparato administrativo, burocracia. Disfunções dessa burocracia: internalização das regras e apego a regulamentos, excesso de formalização, resistência a mudanças, despersonalização do relacionamento, superconformidade a rotinas, exibição de sinais de autoridade, conflito com o público. Qual é a crítica? A valorização das normas e regras em detrimento ao contingente humano. Influência na enfermagem. O que teve? Especialização da profissão, valorização de regras e norma e disfunções da burocracia. A burocracia, ela não pode estar aquém. O que aconteceu com os enfermeiros e os plantonistas? Não só enfermeiro, como toda a área de saúde. Esse excesso de plantão, excesso de carga de trabalho, excesso de horas extras. O que tem feito os padrões, a burocracia, fez o homem levar por outras vertentes que vem acarretando em quê na nossa equipe? As pessoas que trabalham mais de 10 anos, que têm mais de quantos anos trabalhando, estão em que estado? Elas são verdadeiramente respeitadas em termos de conhecimento? O que tem gerado em nossa sociedade? É algo a se pensar. É uma disfunção. Registros e mais registros de pacientes, de funcionários e uma burocracia que às vezes anda em passos de tartaruga para coisas que deveriam ser mais fáceis. Teoria comportamental. A prova vai ter que gravar essas teorias todos? Não, para vocês entenderem por quê, o que é que influi na administração. A ênfase é na pessoa e na estrutura. A proposta, na abordagem comportamental, a preocupação com a estrutura, transferir-se para o processo e para a dinâmica organizacional, ou seja, para o comportamento organizacional. A teoria comportamentalista busca equilibrar o comportamento e a motivação do funcionário com as necessidades da empresa.
Princípios, teoria das necessidades básicas de Maslow. Teoria dos 2 fatores de Herzberg, fatores motivacionais e fatores higiênicos. Conceito do homem administrativo, teoria das decisões, teoria versus teoria X versus teoria Y, de MC Gregor. Qual é a crítica? Relatividade da teoria, da motivação humana. Isso influenciou a enfermagem que? Valorização da motivação humana e do fenômeno da liderança. A estrutura organizacional refere-se à maneira como o grupo é formado, suas linhas de comunicação e seus meios de canalização, de autoridade e de tomada de decisão. Cada organização possui uma estrutura formal, planejada e informada ou conhecida, e uma informal, não planejada e oculta, porque a gente entende a organização. Mas hoje estamos numa esfera totalmente diferente, gente. Hoje você tem um técnico que é concurso, você tem uma enfermeira, eu já vi muito isso no hospital, recém-formada, que é a coordenadora daquele setor. E você tem uma técnica de mais de 10 anos de concurso, que não é só técnica, tem graduação, é enfermeira também, tem pós, tem várias experiências e está sendo liderada por uma recém-formada. Isso acontece? E muito. Então, como é que vai lidar esse setor administrativo? A hierarquização existe. É claro, ela existe. Mas como proceder, como dinamizar, como agir? E isso, muitas das vezes, a escola não nos prepara. Se eu disser para vocês que a faculdade me preparou para essa dinâmica, não me preparou. Até como eu me vi gestora de uma escola pública. E você tem toda uma demanda. Então, a primeira coisa que você precisa lidar é com a estrutura formal e com a estrutura informal. Precisa lidar com pessoas que têm muito mais conhecimento com você ou muito menos conhecimento que você, muito mais experiência que você, muito menos experiência que você, mas todos no objetivo comum. Então, a administração é algo muito peculiar. Por isso que eu brinco que a faculdade de enfermagem é para você ser administrador, muito mais do que intervencionista. E poucas enfermeiras entendem, eu trabalho na assistência, na emergência, mas não se mantém na parte administrativa. Né? Na parte burocrática, às vezes se pede, alguns técnicos têm que ajudar, porque isso não é ensinado. Isso não é aprendido. Isso só é aprendido na prática. E muitas pessoas vão para a área de enfermagem para cuidar, para a parte assistencial. Mas vivemos muito mais na parte administrativa do que na parte assistencial. Organograma. Representação gráfica e abreviada da estrutura organizacional, onde mostra as funções desenvolvidas pelos órgãos, as atividades, as relações de interdependência entre os órgãos, os níveis administrativos que compõem a organização e representam a hierarquia institucional. Isso é um organograma. Funcionograma é o gráfico de organização que tem por finalidade o detalhamento das atividades. Quais as tarefas que compõem cada função? Então, toda empresa você tem um organograma. Vamos pensar aqui para vocês me entenderem. Na escola onde vocês estudam, nós temos a diretora, que é Mônica, nós temos a coordenadora, que é Sionaira, nós temos o corpo docente, o administrativo, o financeiro, para vocês bem entenderem. Isso é um organograma. Agora, o funcionograma é o que função cada um tem. E isso, tanto na educação como na saúde, precisa estar bem organizado. Porque senão perpassa, às vezes, a nossa função. E quando a pessoa acumula muitas funções, ela é aquela pessoa que não consegue, ela vai fazendo de tudo um pouco. Além de gerar fadiga,
a qualidade da sua assistência e daquilo que é da sua função, ela se torna perdida. Então, precisamos compreender as nossas funções e entender aquilo que devemos fazer. Quer ver uma coisa simples para vocês entenderem? Eu dirijo, vamos dizer que eu dirijo uma ambulância. Não adianta eu entender tudo, querer fazer tudo, e o carro, que é a minha responsabilidade, a sinalização numa parada, a olhar, ter saído, olhar como é que está a estrutura do carro, a gasolina, tudo que é a minha competência, eu não observo, porque eu estou dentro da função de outrem. Como também existem enfermeiros que quer ser assistencialista, mas está numa função administrativa. Perpassa a sua função administrativa, não confia na sua equipe, não orienta a sua equipe, não ensina a sua equipe e de vez está na sua função administrativa, está na assistencialista. E aí fica acumulando atividades posteriores, ou outros técnicos vêm fazer o serviço para ele. As coisas precisam ter estrutura e organização. Porque senão perpassa. E aí essa situação não tem um equilíbrio. Alguém vai trabalhar mais do que os outros. Alguém vai estar se prejudicando. E lá na frente não vai ser bom. Trabalho é trabalho. Você vai ser reconhecido pelo aquilo que você está fazendo, mas você está sendo remunerado para isto. Depois que você sair, você estava trabalhando. Seu período de trabalho foi bom, mas foi trabalho, você foi remunerado para isto. A gente precisa tirar essa paternalização que infelizmente foi colocado na nossa estrutura e nós entendemos desta forma. Tanto que o povo disse, eu saí, agora eu não vejo mais ninguém fala comigo, é como se eu não existe. Enquanto eu estava lá, eu era alguém. Não, você não faz parte mais do convívio. É natural. Se vê, vai lhe comprometer, mas você não faz parte do convívio. E cadê a sua estrutura familiar? Significa que você transformou a estrutura profissional numa estrutura familiar e perdeu a sua estrutura familiar. E quando você perdeu a profissional, você ficou perdido, porque você tinha transferido a estrutura familiar para a estrutura profissional. Por favor, separem isso. Elementos: figura geométrica, retângulo, unidade de comando, representação dos órgãos, tamanho dos retângulos deve proporcionar importância. É como se fosse aqueles quadradinhos que a gente constrói. Quer ver onde é que vocês fazem isso nos elementos do retângulo? Quando a professora mandava fazer a árvore genealógica, que vocês botavam o nome, aí botava o pai e a mãe ligadinho com você. Isso é árvore. É o organograma em retângulozinhos que a gente faz numa empresa, tá? Olá. E você tem que respeitar essa hierarquização. Você está aqui, vamos dizer que eu estou esse retângulo aqui. Tem outro em cima de mim, eu tenho que ir a ele. Depois que eu vou a ele, eu vou a outro. Se eu pulo ele, eu não me respeitei. E isso, para qualquer administrador, já é motivo de demissão. Porque você não respeita. Independente se a pessoa entenda ou não. A gente precisa entender e respeitar. E estamos perdendo isso. Respeitar não é humilhar, não confunda uma coisa com a outra. Mas precisamos sim respeitar. Olá, na biblioteca tem o serviço administrativo, serviços médicos e serviços de referência. Quem é que faz no serviço administrativo? O que é que se faz dos serviços técnicos? O que é que se faz dos serviços de referência? Isso aí é um funcionograma.
tá? Funcionograma. Nunca quer sair o nó. A organização linear não possui cargos de assessoria, apenas supervisão linear. É um acima ao outro, né? Tem a linha de staff ou linha acessória, possui cargos de assessoria, onde o líder ele tem seus assessores. A organização funcional possui cargos de assessoria e de supervisão, além dos assessores tem a supervisão. E a matriarcal associa a estrutura tradicional à estrutura de projetos, que é o patriarca, um comanda e assim respectivamente. Desse jeitinho aí, tá? Também tá vendo ali? Assessores, tem uma linha, tem uma variação. Olá, o apoio. E depende muito da empresa. Muito da empresa. A presidência, seus diretores. Para cada projeto, a estrutura matriarcal. Essa aí é bem ramificada. Próprio que a gente fala de projeto. Porque uma empresa, ela vive de projeto. Não existe uma empresa sem projeto. Se você trabalha na saúde e você não tem um projeto, acabou. Se vocês, a maioria é socorrista, você sempre tem projetos. Tem não, tem sim. Eu me lembro desde o tempo do projeto de ter mais motos para fazer assistência. Como vai padronizar essa assistência? Então, toda vez que você tem algo novo a ser implementado, são projetos. E vai se trabalhando e vai se qualificando os profissionais para aquisição e implementação desses projetos. Então, isso tudo a empresa, ela trabalha com projetos. Ela trabalha porque esses projetos vêm do resultado. Quantas assistências teve, tudo é catalogado. Quanto é que a gente tem? O governo dá quanto para funcionarmos? X. Esse X tem que ser dividido para ser total, ser total, ser total, ser total, ser total. Pronto. Setor de materiais, setor dos ambulâncias. O setor da ambulância gastou mais do que devia, teve muita quebra. Você tem que justificar para vir retirar um valor de outro setor. É uma empresa, é tudo estruturado e nós, infelizmente, somos criados que isso não existe. Isso começa em casa. Você ganha quanto? E quais são suas contas fixas? São quanto? E para você poder tirar daqui, para colocar aqui, tem que ter uma boa justificativa. Como, professora? Você tem sua conta física, pra vocês entenderem. Água, luz, telefone, não. E eu gasto tanto de compras. Agora eu quero comprar mais, fazer uma compra maior. Qual é a justificativa dessa compra maior? Porque eu tenho que tirar o dinheiro disso para isso. Porque uma parte eu tenho que investir, porque o amanhã só a Deus pertence. Nem que seja R$50, R$10, R$5. Precisamos ter teorias administrativas. E isso muitas das vezes não é ensinado, nem em casa. Conceitos importantes. A supervisão linear, a autoridade de um chefe sobre tudo que acontece num setor. Chefe de enfermagem da clínica médica. Supervisão funcional, autoridade de chefe sobre uma função onde quer que ela aconteça. Exemplo, comissão de curativos, educação continuada. É uma supervisão. Assessoria não possui autoridade, tem a função de reunir informações e dados para auxiliar o processo de decisão dos chefes, são os assessores. E o projeto, atividade que possui prazo determinado para acabar. Tudo tem um projeto. A divisão do trabalho e especialização, tipo especialização horizontal, departamentalização, especialização de atividades no mesmo nível hierárquico, especialização vertical, processo escalar, onde você vai se especializando, vamos dizer, os diretores, depois supervisores, a equipe técnica, assim respectivamente. Até como vai ser essa especialização tem que ter.
Autoridade técnica, autoridade apenas sobre os aspectos técnicos, autoridade administrativa, autoridade apenas sobre os aspectos administrativos, ou autoridade integral, autoridade sobre aspectos técnicos e aspectos administrativos. Planejamento. Importantíssimo. Planejamento. Importantíssimo. Planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente o que se deve fazer e quais os objetivos que devem ser atingidos. É um modelo teórico para a ação futura. Tem o inativo. Os inativos entendem que o status quo é o ambiente desejável. O reativo. Planejamento ocorre com reação a um problema. Só tem planejamento quando tem problema. Pré-ativo, planejamento voltado para o futuro, sem levar em conta experiências passadas. Doido. Proativo, planejamento voltado para o futuro, considerando o presente e o passado. Por isso que se fala em proatividade. O povo acha que proatividade é não parar de trabalhar e fazer um monte de coisa. Não. O termo proatividade fala de um planejamento voltado para o futuro, mas considerando o presente e o passado. Aí quando a gente fala para as pessoas, você não é proativo. Mas eu faço tanta coisa, eu ajudo ali, eu faço até coisa que não é do meu setor. Não tem nada a ver com proatividade. Conhecimento do sistema como um todo, né? Determinação dos objetivos. Quais os objetivos? Estabelecimento de prioridades, seleção de recursos disponíveis, estabelecimento de plano operacional, desenvolvimento, aperfeiçoamento. Qual é o seu objetivo? Infelizmente, como a gente não tem esse poder aquisitivo, a vida que às vezes nos leva a determinadas situações. E com o desencadear da vida, nós criamos metas para cada situação que nos foi apresentada. E nisso estabelecemos pareceres em nossa vida, que sempre tem que estar em desenvolvimento e aperfeiçoamento. Você sempre tem que pensar no seu futuro. O que vai ser de você? O que você está fazendo para o hoje? Porque assim, para vocês entenderem, tudo bem, você precisou trabalhar em 3, 4 lugares. Sim, para que meta? Para que objetivo? Você alcançou o objetivo? Pronto, alcancei meu objetivo. Então você vai continuar isso para quê? Por quê? Ou você gastava um valor, trabalhou em 3, 4 lugares, está gastando outro bem mais, e agora não tem mais como voltar. Porque você não alcançou nem meta, nem objetivo nenhum, você só conseguiu ter mais gastos. A gente precisa pensar. Nosso cérebro, nós somos seres pensantes. Temos que ter equilíbrio. Temos que entender o que nós tentamos para o futuro. Quais são as nossas prioridades? Eu quero sair daqui, eu quero morar não sei aonde. Sim, o custo de vida. Lá. Eu vou ter a mesma vida aqui ou eu tenho como melhorar a vida aqui e ter uma assistência, ter uma situação melhor? O que eu vou fazer? É para se pensar. A mesma coisa numa empresa. Independente se ela é pública ou privada. Tipos de planejamento: institucional, intermediário, operacional. É os níveis da organização. Qual é a estratégia? Para longo prazo, para médio prazo, para curto prazo? Você tem que planejar. Independente. Planejamento não tem idade. É entender cada momento da sua vida. Tem um momento da sua vida. A nossa vida ela é uma onda. Crescente, decrescente, crescente, decrescente. Há momentos de decrescente. E a gente precisa estar habilitado para esses momentos. Nos momentos crescentes, a gente não gasta tudo. A gente organiza porque vai ter os momentos decrescentes.
Infelizmente, o homem só aprende nos momentos decrescentes. Só dá valor à comida e não joga muita comida fora quem já não teve comida. Então, não precisava ser necessariamente assim. Se desde criança fôssemos orientados e direcionados para uma visão administrativa, de planejamento. Ter planejamento de vida. Eu vou planejar. Eu tenho metas e objetivos. Eu vou planejar que isso aqui se cumpra. Se não se cumprir, eu vou traçar outras estratégias. E vamos, porque aquilo do jeito que eu estou fazendo não está dando resultado. É isso que nós precisamos compreender. É até na forma de trabalho. Trabalho todo dia, eu faço essa... Eu não estou falando que você tem que mexer em protocolos, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é como você organizar, planejar, para aí a execução do seu trabalho ela ficar, perfeita. Missão, filosofia, metas, objetivos, políticas, procedimentos e normas. A metodologia do planejamento estratégico situacional tem como precursores o professor Carlos Matos e Mário Testa. O seu pressuposto é de que não existe uma só racionalidade do planejamento, a econômica, no campo das políticas públicas. Há também influência de fatores políticos e sociais. O planejamento estratégico e situacional sistematizado, originalmente pelo economista chileno Carlos Matos, diz respeito à gestão de governo, à arte de governar. Outra coisa que eu escuto, eu não sou político. Pelo amor de Deus, aluno meu não diz isso não. Nós somos políticos o tempo todo, porque política não é só ser vereador ou presidente. Nós temos metas políticas. Nós agimos politicamente. Pense assim, politicamente. Você não é político não? Você não age politicamente não? Então tira essa escola. Você não pode ser vereador ou presidente, mas você é político, por favor. Tá? Objetivo do plano. Qual é o fator? A explicação da realidade, concepção do plano, análise, fatores, operação. A técnica dos cenários. As diversas realidades dos cenários, os principais atores, as paisagens, as regras, os fluxos, as acumulações, os conhecimentos e o poder econômico. Disse que um ator tem governabilidade sobre um problema quando controla os recursos necessários para realizar as jogadas. Do contrário, ele não terá governabilidade, mas pode fazer demandas junto a outro ator que tenha essa governabilidade, caso esse outro seja da oposição e, portanto, sem chances de aderir ao projeto do ator. Resta denunciá-lo. Então, você tem um para resolver um problema. Só que ele não tem vezes que ele pode resolver, porque ele tem os recursos para resolver. Mas às vezes ele não tem essa demanda. Ele vai falar com outro. E esse outro, por causa da política, não resolve. Tem que ter denúncia. E isso nós vivemos muito. É uma forma bonita de falar, né? Espaço de governabilidade, espaço fora de governabilidade, espaço fora do jogo. Então, precisamos, reunir esses fluxos e entender administrativamente. O poder político, aos mandatos políticos, o poder econômico, quem detém um controle de recurso financeiro, o poder administrativo, ao quem tem cargo público nas 3 esferas de poder, e o poder técnico, quem detém o conhecimento técnico. Momento explicativo. A realidade é explicada mediante a seleção de problemas relevantes, buscando-se uma compreensão mais ampla de por que estes ocorrem e identificando-se os nós críticos, isto é, os centros práticos de ação. O momento normativo inclui a identificação dos atores que fazem parte do problema
e dos recursos para que esses atores dispõem para controlar as operações e o peso de cada ator. As operações do plano são viáveis nesse momento. A estratégia é viável fazer e o momento tático operacional consiste no momento de implementação das ações propostas. Vamos implementar que temos como fazer. Explicativo, como explicar a realidade. Normativo, como conceber o plano. Estratégico, como tornar viável o plano. Tático operacional, como agir no cotidiano de forma planejada. Ok? Então, a nossa mente, não somos burros de carga ampla. Gerenciamento dos recursos e materiais. Acontece, tá? O gerenciamento de recursos e materiais. A importância. Os recursos e materiais representam cerca de 75% do capital. Entre as organizações hospitalares, tem registrado de 3.000 a 6.000 itens de consumo. Itens. Estudo mostra que a diversidade de itens em uma unidade básica de saúde é bem menor, aproximadamente 110 itens. Um aspecto fundamental no gerenciamento de recursos de materiais nas organizações de saúde refere-se à sua finalidade, que é a assistência aos clientes por meio de ações que não podem ser interrompidas. A administração dos recursos de materiais envolve a totalidade do fluxo de materiais de uma organização, programação, compra, recepção, armazenamento do almoxarifado, movimentação, transporte interno, armazenamento no depósito de produtos acabados, suprimento, designa todas as atividades que visam o abastecimento de materiais para a produção, ou seja, não envolve o depósito de produtos acabados. Logística. É empregado para o armazenamento dos produtos acabados e sua movimentação, ou seja, a distribuição física até o cliente. Olá, programação, compra, recepção, armazenamento, distribuição e controle. Quantidade e qualidade. É o nosso estoque, né? O suprimento ele fica nessa parte, classifica, compra, recebe e a logística armazena, distribui e controla. Programação inclui a padronização, a especificação e a previsão. Padronização, determinação do tipo de material a ser utilizado. Especificação, descrição das características de cada material. Previsão, cálculo, estimativa da quantidade de material necessária para realizar as atividades da organização ou setor. Ó a previsão, minha cota mensal. É uma fórmula, tem uma cota mensal. Consumo médio mensal. Qual é essa cota mensal? É o consumo médio mensal mais o estoque de segurança. Eu tenho que botar o que eu consumo no mês, mas eu tenho que ter um estoque de segurança caso haja um aumento de paciente por uma demanda, por uma situação. Observação. O consumo médio mensal é a média de valores utilizados nos últimos meses. Então, nos últimos 3 meses anteriores, eu consumi quanto de seringa? Eu consumi quanto de soro? Você vai tirar uma média. Mais o estoque de segurança. Se janeiro foi 200, fevereiro 240, março, somos 3 meses e divide por 3, ou seja, a média foi 220. E qual é esse estoque de segurança? Ele varia de acordo ao setor. O estoque de segurança é de 10 a 20% do consumo médio. Ok? Mais o consumo diário durante o tempo de reposição. Além disso, ainda tem o consumo diário durante o tempo de reposição, que é o CTR. O que é isso, professora? Eu vou explicar direitinho. Você tem a média, você tirou a média.
Mas você sabe, pronto, no mês de fevereiro foram 240 itens. Só que você sabe quantos itens foi cada dia. Então, para eu ter esse estoque de segurança, ele é 10 a 20% do seu consumo médio, mais a quantidade que você deve gastar num dia. Ok? E como é que eu descubro quanto é que eu gasto num dia, Pro? Você pega seu... Você não precisa fazer esse cálculo aí, não. É só se você só tiver o consumo médio. Mas se você tiver o consumo médio, você sabe quanto gasta em cada dia do mês. Ok? Por quê, Pro? Porque você sabe que gastou 220 em março. Então, você sabe a média de quanto foi cada dia. Isso é uma suposição de números mais fáceis de entender, viu, gente? Mas caso você não tenha, o consumo diário é dado assim, ó. O consumo médio, a média do consumo, dividido por 30, vezes N. Onde CTR, consumo diário durante o tempo de reposição, e N é o número de dias de espera para reposição. O que eu tô falando? Você vai pegar de 10 a 20% a mais, por exemplo, você vai pegar um consumo médio. Meu consumo médio de janeiro, fevereiro e março foi 220 aí. É 220 a minha média. Mas teve um mês que eu gastei 240, outro eu gastei 200. Então, minha média é 220. Não é? É. Aí eu boto 220 mais 10 a 20% de 220. Mas, porque esse valor de 10 a 20% de 220, por exemplo, eu tenho 220, eu boto 10% de 220, 22. Então, 220 mais 22 é 242, é o que eu vou gastar no mês. Mas eu tenho que lembrar que para chegar o material, às vezes demora mais de um mês. Então, eu já sei que aqui só entrega material dia 15 depois de passar mais de uma semana, atrasa até uma semana. Então, quanto é que eu gasto de material por dia? Por dia eu gasto 10, 12. Então eu vou pegar 12 vezes 7, segunda, terça, porque atrasa até 7 dias. E vou somar mais. Você tem que pensar no que você consome por mês, a média, mais 10 a 20% para ter de segurança. E você ainda tem que ter os dias que o caminhão atrasa para poder entregar o material. Quando a questão não informar o número de dias de reposição, basta acrescentar o percentual de estoque de segurança. Olá. A questão, por exemplo, quando você tem uma situação que não informa quanto é todos os dias, você não tem como saber de dias. Então, você faz naturalmente. 220 mais 10% deu 242. Eu falei 222, não foi? Doida. Quando a questão informar, você tem que fazer o estoque de segurança. Como é o estoque de segurança? Isso a gente não faz cálculo não, viu, gente? É só para vocês entenderem administrativamente. 10 a 20% mais os dias. Quantos dias foi que demorou? No caso aí, demorou 15 dias para repor, a mais. Então, a média dividido por 30. Então, você sabe que gasta, que média, 220 dividido por 30. E aí, você multiplica pela quantidade de dias. Foram 15 dias que demorou o material chegar. Então, estão lhe devendo mais 110 materiais. Para que isso? Porque vocês sabem que na rede pública a gente recebe 3 meses, 4 meses depois, não é? Então, quando você faz a solicitação e explica o gasto de material, você tem que lembrar tudo isso. Porque esse mês é 352 de material para a Luísa, se a média dela é 220. É 220 sim, mas tem os 10% do estoque de segurança e o caminhão demorou 15 dias para entregar. Então, ela gastou material de 30 dias e mais 15 dias do outro mês. E assim a gente vai repondo estoques que já foram gastos e situações de mês anteriores.
Provisão, técnica para manter o serviço abastecido de material. Sistema de provisão, tipo quantidade, tempo, muito importante. Processo de compra de material. O processo de compra de material poderá ocorrer na forma de concorrência nas instituições privadas ou sob a forma de licitação nas instituições públicas. A licitação, a Lei 8.666 de 96, é o processo administrativo mediante a qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para contrato do seu interesse. Convite mínimo de 3 empresas, cadastradas ou não. Produto de baixo preço, tá vendo aí que já tá na lei? Tomada de preço a todos os interessados devidamente cadastrados ou que tendem às condições de cadastramento, tem preços médios. Concorrência, interessados que comprovem possuir os requisitos mínimos na fase de habilitação preliminar. Concurso, utilizado em quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico e científico. E leilão, utilizado em quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para administração legalmente apreendidos. A licitação, ela está tanto no leilão quanto no concurso para trabalhar, como na concorrência para autos preços para materiais, a tomada de preço e o convite das empresas. Tudo isso faz parte da licitação, tá? O pregão é uma nova modalidade da licitação, instituída pela Lei 10.520 de 2002. No pregão, aberta a sessão, interessados aos seus representantes apresentarão declaração, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecido. No curso de sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preço até 10% superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos até ter o vendedor, tá? Muitas vezes nós temos o pregão. Não havendo pelo menos 3 ofertas definidas, poderão os autores das melhores propostas pegar. Será adotado para julgamento o critério de menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento e as técnicas definidas no edital. Quantidade, controle de consumo, ficha de estoque, livros. Qualidade, controle de uso, manutenção preventiva e corretiva, empréstimo e transporte, emissão de parecer técnico. Classificação dos recursos de materiais. Qual é a finalidade? Qual é a duração? Vai permanecer quanto tempo? O consumo, qual é o porte de pequeno porte, inaladores, pacote curativo, médio porte, ventiladores, grande portes, autoclaves. Qual é o custo? Tem um alto custo, um baixo custo? Qual é a matéria-prima? É limpeza, esterilização, acondicionamento, guarda e manutenção. Os mais utilizados são os plásticos, silicones e vidros. Administração de recursos humanos e enfermagem. Agora fica aí para a próxima aula, que hoje eu já falei coisa demais, tá? Bons estudos e leiam a apostila.